Amém. Ora aí, Eduardo. Senhor, graças te damos, porque tu és bom, o teu amor dura para sempre. Pai, obrigado pelo que você tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela vida da Cláudia, Senhor, que tem trazido para nós informações que nos levam mais para perto de ti, Pai. Continua, Senhor, ministrando sobre as nossas vidas, que a unção, Senhor, que está latente, né, por esses dias, uma unção de avivamento, uma unção de despertamento, Pai, né? Molhe cada um de nós nessa manhã. No nome de Jesus, ela começa a fluir através de Cláudia, Pai, que é teu vaso, é Senhor, é tua filha, Pai, que vai estar ministrando, Senhor, mais uma vez sobre as nossas vidas. Deus fala conosco, nos ensina. Pai, nós queremos verdadeiramente te conhecer cada dia mais, Pai, e ter mais intimidade contigo, Pai. No nome de Jesus, Senhor. É assim que oramos e te agradecemos. Ministras, Pai, enquanto estivermos Amém. ouvindo aqui, que você opere, Senhor, nossas vidas através de Em maravilhas, nome de sinais e Jesus. prodígios, Pai, no nome de Jesus. Amém. Show. Graças a Deus. Então, pessoal, vamos lá. Hoje a gente está na penúltima aula sobre esse tema, né? Que a gente vai falar sobre o tabernáculo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Arca da Aliança. E a gente vai aqui ao longo dessa manhã estar passando por alguns textos, vamos estar conversando sobre a verdade da Arca da Aliança e a gente vai começar agora lendo lá em Êxodo 25 alguns versículos que vai nos falar muito sobre essa realidade, por que que quando as pessoas vão falar sobre o tabernáculo, né, elas consideram esse móvel o mais importante do tabernáculo. Então, até para que a gente consiga entender de forma clara o porquê, né, dessa analogia, por que que é colocado dessa forma e o significado por trás disso. Então, vamos acompanhar Êxodo 25, do 10 ao 22, que fala assim: faça uma arca de madeira de acácia, com 2 côvados e meio de comprimento por 1 côvado e meio de largura e 1 côvado e meio de altura. Revista-o de ouro puro, por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro ao redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda aos 4 pés com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois faça varas de madeira de acácia e revista de ouro, e as encaixe nas argolas laterais da arca para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Então, coloque dentro da arca as tábuas do testemunho que darei a você. Faça uma tampa de ouro puro com 2 côvados e meio de comprimento por 1 côvado e meio de largura, com 2 querubins de ouro batido na extremidade da tampa. Faça um querubim em uma extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas do testemunho que darei a você. Ali sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, eu me encontrarei e falarei com você a respeito de todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. E aí, quando a gente começa a ler esse texto aqui, nós falamos, né, que quando a gente começou a falar sobre o tabernáculo, algumas semanas atrás, a gente veio falando dele de fora para dentro. Mas, na verdade, a revelação, quando Moisés recebeu, foi de dentro para fora. Onde, de fato, Deus ele começa a falar o quê? Sobre as vestes, sobre a Arca da Aliança, e assim sucessivamente, de dentro para fora. Mas a gente veio de fora para dentro para que a gente conseguisse entender essa caminhada cristã e essa nossa vida, né, essa experiência que nós precisamos ter com Deus para ter a nossa vida transformada. Mas quando a gente olha verdadeiramente para a Arca da Aliança, uma das coisas que as pessoas falam por ser mais importante está aqui no versículo 22 que nós acabamos de ler. É quando ele fala que por que, que deveria ter tanta riqueza de detalhes? Por que, que era feita toda de ouro? Porque ele fala que ali
Deus se encontraria com o povo. Ali ele falaria sobre verdadeiramente os mandamentos destinados a Israel. Então a gente precisa entender que quando a gente fala de Arca da Aliança, a gente está falando sobre presença de Deus. E como falar da presença de Deus sem verdadeiramente entender todas as exigências que Deus tem para que a sua presença flua na vida, na nossa vida. E aí, trazendo para os dias de hoje, tirando essa pequena introdução aqui, eu queria fazer uma pergunta e abrir para algumas pessoas contribuírem conosco aqui, que é o seguinte: no passado, Deus deu a Moisés essa visão com riqueza de detalhes, com materiais, como ele queria, da forma que ele queria, o tempo que podia acessar a Arca da Aliança, tudo isso que nós vimos ao longo desses encontros. E aí a pergunta que eu quero fazer é: quais são as exigências que Deus nos faz no tempo presente, hoje, ano de 2024, para que a presença dele possa se manifestar na nossa vida? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Eduardo, qual é a sua opinião? É o texto lá em Hebreus que diz que sem santidade, né, nós não veremos ao Senhor, né? Eu acho que ah, é uma das mensagens da aliança de tudo que a gente tem estudado em tabernáculo, né? De separação para Deus, né? De consagração a Deus, de entender que a gente também faz parte do processo, né? Eu não esqueço da madeira de acácia, sendo toda revestida por essa glória, né? A fraqueza sendo transformada em algo precioso, né? Não transformada, mas sendo revestida, né, de algo precioso. Eu acho que essa é a mensagem central disso tudo. Sem santidade, nós não veremos ao Senhor. Ok. Daniel e Maiara, qual é a opinião de vocês quanto a isso? A gente concorda com o Eduardo. Uhum. E até na própria, no tabernáculo mesmo, né? Para entrar ali no Santo dos Santos. Era uma vez ao ano, precisava fazer vários sacrifícios e tal, ainda tinha uma Santificar. cordinha. Então, sim, santificação. E crer em Jesus Cristo, né? Hoje em dia. Né? Aceitar. É isso. Marlon e Toyoko, qual é a opinião de vocês? É que eu estou indo aqui em ordem da minha janelinha. Mas isso que eu falo? Não, pode falar. Para mim também é santificação. Mas quando a gente está falando aqui da Arca da Aliança, da Arca, quando você leu 14, né, ali fala que nós somos as pessoas, os homens são para carregar, né? Por isso que tem lá a argola e tudo mais. Aí depois você vai ver lá a história de Davi, né? Aí depois acho que a Cláudia deve entrar por aí, talvez. Mas para mim também é isso. Santidade. Mais alguém, gente? Gostaria de comentar? Então vamos lá. Deixa eu só acrescentar uma questão. Essa santificação, ela vem por intermédio da presença de Deus, né? Da presença de Jesus, né? Porque sozinho a gente não consegue se limpar, né? Sozinho a gente não consegue se santificar, né? Então, é em Jesus que tudo vai acontecendo, né? Porque a Arca da Aliança efetivamente é a presença de Deus, né? A glória de Deus tá lá. Quando os filisteus tomaram, ele disse Icabode, e foi-se o quê? A glória de Deus. A glória de Deus está representada pela presença dele, que é isso que vai transformando a gente e vai nos levando a um processo de santificação, que é contínuo até a gente chegar ao nosso destino. Nós todos lá vamos estar de noite, glória a Deus, e a igreja já foi arrebatada. Aleluia. Acredito É também isso. que esse devocional, né, Cláudia? Ontem, uma das coisas que me chamou muita atenção na fala da pastora Camila Barros é esse devocional, né? Então, mesmo que nós façamos muitas vezes oração, jejum, mas qual é o tempo que nós também estamos tendo, né, para buscar essa santidade e
postergando, né, nessa presença com Deus, né? Então, acredito que nos dias de hoje, qual é o tempo? Como é que está sendo a prioridade nossa, né? Esse relacionamento nosso com Deus. Será que nós estamos todo o tempo procrastinando, né? Estamos tendo tempo para tantas coisas, tantos estímulos que nós estamos tendo aí, que o mundo, né, está nos dando, e nós estamos priorizando isso em vez da presença dele? É isso. Eu acho que juntando tudo isso aqui que nós já falamos, a gente consegue entender que quando a gente fala sobre presença de Deus, nós precisamos entender de forma extremamente clara que nós estamos no centro da vontade de Deus quando nós nos relacionamos. A gente já falou isso talvez em algumas aulas passadas, que nós somos a média, a gente, tirando o papo de coach, porque a gente não está aqui para fazer coach, a gente está aqui para expor a palavra de Deus, mas tirando o papo de coach, os coaches falam uma coisa que eu super concordo, nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Se a gente não convive com Deus, a gente não tem como parecer com Deus, a gente não tem como entender o que passa no coração de Deus. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, mas por que que Deus falou com fulano sobre isso, se já tinha sido decretado, se não mudaria a situação? Porque quem se relaciona comunica o que está acontecendo. Quem se relaciona vai ter experiências com a pessoa que você está se relacionando, porque você conhece aquela pessoa, você conhece a essência que ela está carregando. Então, a gente precisa entender claramente sobre presença de Deus, até onde a nossa vida está sendo uma vida devota, para que a presença de Deus possa ser notada. Porque se a gente for colocar, é muito fácil a gente entrar no natural, né? Porque nós somos roubados o tempo todo da presença de Deus. Muitas vezes a nossa vida, vamos colocar secular, não que eu acredite nisso, porque eu não acredito, eu acredito que a nossa vida ela é santa em tudo, no nosso trabalho, na nossa casa, mas estou falando para entender de forma clara, a nossa vida secular muitas vezes nos rouba de Deus, porque a gente acaba não priorizando esse tempo da presença, porque você tem tantas demandas, é trabalho, é estudo, enfim, é tantas preocupações que a presença de Deus muitas vezes ela é roubada da nossa vida. Então, acho que principalmente quando a gente fala sobre a arca, quando se fala sobre essa questão da conexão, da presença de Deus, a primeira coisa que nós precisamos é entender verdadeiramente o que nós estamos fazendo para priorizar a presença de Deus na nossa vida. E aí, quando a gente fala sobre essa questão da arca, nós podemos dizer que é o elemento mais importante do tabernáculo, porque de fato ela vai representar a presença de Deus, que é tudo isso aqui que nós já estamos falando. E aí, ela é uma figura da presença de Deus. Eu queria que 3 pessoas abrissem aí, uma em Êxodo 25, 22. Lindsay, você pode abrir Êxodo 25, 1 Samuel 4, 4. Gleice, você abre aí para gente? E Salmo 99, 1. Maiara, você abre para gente? Salmo 99, 1. Êxodos 25, 22 vai dizer: ali sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Amém. Amém. Então vamos lá. Ele disse ali no propiciatório da arca que ele viria a eles, né? Então nós precisamos entender, somente quando a gente cumpre todos os requisitos da presença de Deus, e nós falamos aqui sobre esses requisitos atuais: santidade, presença de Deus, devoção, vida devocional, tempo com Deus, santidade, nós conseguiríamos de fato ver a presença de Deus. E aí também ele vai falar sobre os que se assentam entre os querubins. Lê para a gente 1 Samuel 4:4. Era só um minutinho. Tá. Do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, e acompanharam a arca da aliança de Deus. Amém. Salmo 99, 1.
Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Vamos lá, o seu trono está entre os querubins. Gente, vamos voltar aqui, que a Gleice leu sobre Ófine e Finéias, né, os filhos de Eli. Todo mundo aqui conhece a história de Ófine e Finéias? Ok? Vamos lá. Vou dar um resumo aqui bem... eu vou dar um resumo aqui só para que vocês consigam entender. Quando Ana, vamos voltar lá em Ana, mãe de Samuel, só para que a gente consiga entender. Eucana tinha 2 mulheres. Vamos lá. Só para que a gente consiga entender, deixa eu ver como que eu vou voltar isso daqui sem que a gente perca tanto tempo falando sobre isso. Quando a gente lê a história em 1 Samuel, Ana, ela queria muito ter um filho. E Penina era outra mulher do seu marido, que era Eucana. E ela queria muito ter filhos, mas ela era estéril. E ela começou a pedir ao Senhor um filho. E ela, todo ano, a Bíblia fala que ela subia para oferecer holocausto, que fazia parte daquele ritual daquele tempo, para que ela pudesse, né, glorificar a Deus, e ela fazia isso. E ela queria muito um filho. Mas a Bíblia fala que Eucana amava mais Ana do que Penina, mas Penina dava filhos. E naquela cultura, imagina, a gente não está falando de uma cultura atual, gente, que a mulher escolhe não ter filho. A gente está falando de uma cultura antiga, que ter filho era trazer honra, né, para a mulher, tudo mais. E aí o que acontece? Ela não conseguia ter filha, ela começa a subir todos os anos para fazer sacrifício, até que um dia ela está na porta, ela está ali na porta do templo, adorando e chorando e balbuciando, e a Bíblia fala que o sacerdote a julga como embriagada, porque ela estava ali e ela fala, não, meu senhor, não estou aqui embriagada. Aí ele fala, então, sendo assim, você desce e Deus conceda para você o desejo do seu coração. E aí o que acontece? A primeira coisa que a gente vê até essa parte da história é que quando nós nos permitimos ser curados por Deus, a gente vai conseguir ser abençoado pelos outros. E por que eu falo isso? Gente, eu vou falar por mim, que sou extremamente sanguínea. Não vem conversar comigo quando eu estou nervosa, que eu vou te dar um monte de resposta. E Ana tinha todos os motivos para dar. Mas ela explica, né? A Bíblia não fala que ela foi grosseira, muito pelo contrário, mas que ela se justifica porque para ela era importante o que o sacerdote estava pensando. E a partir dali ela desce, quando ela desce, e ela fala que, quando ela pede ao Senhor, ela fala, Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar para o Senhor, eu vou entregar para a sua obra. E ela desce, quando ela desce, a Bíblia fala que ela engravida, e depois que Samuel desmama, ela vai entregar Samuel para oferecer ali no templo. E o que a Bíblia vai falar sobre isso, que é muito interessante? Que Eli, ele tinha 2 filhos, Ófine e Finéias. E os filhos, eles viviam ali na presença de Deus, eles faziam todos os devocionais da casa de Deus, daqueles rituais que nós já falamos aqui, que eram os rituais daquele tempo, porém, eles não tinham zelo pelas coisas de Deus, eles começaram a tratar a presença de Deus e os rituais como algo natural do seu dia a dia, e esse é o perigo dos dias atuais, porque, Cláudia, mas agora a gente não tem que matar animal, agora a gente não tem que pegar o sangue e separar, mas nós temos rituais que devem ser feitos com zelo, e muitas vezes nós estamos banalizando. Eu quero abrir uma aspas aqui, não quero dizer que é certo ou errado, eu quero colocar um exemplo prático. Quantos famosos hoje em dia que não servem a Deus estão na modinha do devocional? Pega o café com Deus Pai, aí posta, olha, estou aqui no meu devocional. Gente, não estou dizendo que essa não vai ser uma estratégia que Deus vai usar para alcançar, amém? Porque Deus ele tem a sua multiforme graça, eu não estou colocando Deus numa caixa. Mas eu estou dizendo que eles estão pegando aquilo que é santo e profanando como algo normal. Aí a menina de manhã ela coloca devocional café com Deus Pai, de tarde com uma mini saia e de noite com um biquininho indo para balada. Mas está normal, porque nós pegamos o que é santo e acabamos profanando. E aí, eu não conheço as pessoas que aqui estão inseridas nesse grupo. Se você faz isso, que Deus te alcance e te perdoe. Mas esse não é o nosso padrão. A gente não pode pegar o que é santo e profanar. E foi isso que eles fizeram. Eles começaram, os filhos de Eli, Ófine e Finéias, começaram a profanar. A Bíblia fala que eles roubavam, né, no sentido de pegar as melhores ofertas, de consumirem aquilo que não era para ser consumido por eles. E aí, a Bíblia fala que eles perderam o temor.
E aí você pode se perguntar assim, Cláudia, mas eles perderam o temor. Mas por que que Deus permitia? Porque, gente, como nos dias atuais, existem pessoas que estão em cima do púlpito santo de Deus em pecado. Vai chegar o dia do juízo, vai chegar o dia que Deus vai nos cobrar sobre isso, porque a santidade é uma decisão, mas Deus não vai parar de fazer na sua igreja, porque é em relação ao outro, não é em relação a você. E aí, chegando nesse ponto sobre Ofni e Finéias, Samuel chega, é entregue a Eli para servir. E quando ele é entregue para servir, a Bíblia fala em alguns relatos, em um relato específico, que ele estava dormindo aonde estava a arca. Porque ele queria ficar próximo à presença, até que ele tenha experiência com Deus, de que Deus fala com ele, ele acha que é Eli, sai da presença, vai no quarto de Eli, ele, não sou eu que estou te chamando, volta para dormir, até que na terceira vez ele fala, quando te chamarem você fala que o teu servo escuta. E ele começa a ter as experiências dele com Deus. A gente precisa entender que quando a gente fala de presença de Deus, eu não posso limitar a Deus da forma que Deus vai fazer as coisas. Eu não posso achar que Deus tem um método e só aquele meu método vai funcionar. Porque para cada um, Deus fala de uma forma. Eu até brinco aqui em casa que comigo, Deus ele é super rigoroso. Eu dou uma escorregada, tomo um soco na coluna. O Jairo escorrega e Deus vem ali, ô meu filhinho, levanta, vamos lá. Não fica assim, não. Eu brinco que ele deve ser filho preferido de Deus. Deus deve me tratar como nora, não é como filha, porque comigo não é assim. Mas Deus, ele conhece, gente, quem eu sou, que se Deus me demole, daqui a pouco eu tô escorregada e tô caída. Então Deus fala, não te dou essas confianças, Cláudia, mas para ele, que tem um coração mais manso, um coração mais servo, eu dou essa moral para ele, mas para você eu não posso dar. A gente precisa entender que quando eu falo sobre presença de Deus, cada pessoa aqui nessa sala, cada pessoa aqui, Deus tem uma forma exclusiva e particular de tratar. Mas o que que nós não podemos negociar? A santidade que nos aproxima de Deus. Cláudia, e se eu negociar? Deus vai continuar me usando? Certamente que sim. Deus não é como eu, que se eu te der um negócio e eu ver na sua casa jogado, eu pego e trago para minha casa com raiva. Deus, ele te deu dons e talentos. Ele vai manter com você até no dia da prestação de contas. E eu acho que deve ser ruim, né? Chegar para prestar conta sem ter entregue tudo aquilo que Deus nos exigiu. Então, acho que quando a gente dá esse panorama geral, a gente consegue olhar sobre a seriedade, né? Sobre a seriedade de fato de que nós precisamos verdadeiramente ter santidade com o Senhor em todas as decisões. Até aqui, ok? Alguém gostaria de comentar? Ok? Então vamos lá. E aí, baseando nisso, quando a gente começa a olhar, Ofni e Finéias chegaram a todos esse processo, né, de deturpação do que era santo, e a Bíblia fala que os dois morreram no mesmo dia, porque existe também a justiça. A gente precisa lembrar que eles foram derrotados pelos filisteus, que a Bíblia deixa isso muito claro ali em 1 Samuel, até no próprio capítulo 4 ele vai contar sobre essa história, e aí eles morrem. Então a gente precisa entender que, por vezes, irmãos, nós não vamos morrer fisicamente como eles morreram. Mas vocês conseguem entender que antes deles morrerem fisicamente, eles já tinham morrido espiritualmente? Então, assim, que nessa manhã Deus possa vir ministrar no nosso coração que nós temos 5 sentidos. E quais dos seus sentidos espirituais estão mortos? Será que você não consegue mais ter audição para ouvir a Deus? Será que você não consegue mais ter visão para enxergar aquilo que Deus está fazendo ou o que Ele está querendo dizer? Então a gente tem que entender que nós temos os cinco sentidos, e que se tem alguma coisa que está disfuncional, é porque alguma área está começando a morrer. E aí é melhor que a gente comece a pedir Deus, né, para que Ele ative novamente os nossos dons espirituais para que a gente esteja aceso. Pode falar. Quem levantou a mão? Gleice. Ô, Cláudia, eu tenho uma dúvida sobre o pecado de apostasia. É a mesma coisa do que eles fizeram? Ou eles cometeram pecado, vários pecados, mas entra como apostasia? Eu acredito Porque que não, tá, Gleice? Pode como falar, Gleice. seria então, definido a apostasia? Vamos lá. A Bíblia fala, quando fala sobre apostasia, até se a gente for olhar alguns salmos, ele vai falar o quê? Sobre voltar para o próprio vômito, né? A questão da apostasia é o abandono consciente da fé, né? Quando a pessoa não tem como ser regenerada.
Quando a Bíblia fala sobre apostasia, ela deixa muito claro sobre pecado contra o Espírito Santo, que é aquele pecado que não haveria como a pessoa ser restaurada. Quando a gente fala sobre, vamos falar sobre Hófine e Finéias, eles pecaram de forma concisa. Tu entende que nós temos uma vida também de forma concisa no pecado? Todos os dias nós pecamos, mas eu não quero aceitar de forma consciente que eu vou viver nesse lugar. Então, para mim, há regeneração. O que a Bíblia fala que não há regeneração é a questão do pecado contra o Espírito Santo. Mas a apostasia é uma consciência. Eu vou te dar um exemplo claro, assim, que para mim é sobre isso. Eu tenho uma amiga, ela já teve muitas experiências com o Senhor, muita. Pensa alguém que assim contou um incontável de milagres na vida financeira, na saúde, em tudo. Ela entrou numa mesa de cirurgia para fazer uma cirurgia de mama. A pele dela rasgava e ela perdia sangue em cima de sangue, porque ela era fumante, não podia operar sendo fumante. Ela mentiu para o médico para fazer um silicone e ela perdeu muito sangue. E Deus enviou uma pessoa e ela foi restaurada e ela teve várias experiências. Mas um dia ela quebrou financeiramente. E quando ela quebrou, ela falou: olha, Deus demora muito para responder. Eu vou para outra religião que o Deus de lá responde mais rápido. Mesmo tendo todas as experiências com o Senhor. E ela largou o Senhor, e ela foi para uma outra religião, né? Enfim, fez vários rituais, várias coisas, e ficou multimilionária. Vocês entendem que isso é apostatar da fé? Ela já conhecia, ela teve experiências com o Senhor, mas ela decidiu de forma consciente que Deus demora muito para responder. Então ela vai para um outro lugar que tem um atalho. Se alguém quiser compartilhar com a Gleice algum exemplo, né? Esse é o exemplo mais claro que eu tenho sobre alguém apostatar da fé. Marlon, você quer compartilhar? Não, eu acho que tá bom esse exemplo, mas é que quando eu vejo as histórias assim, na verdade, eu acho que a pessoa nunca teve lá por causa de Deus, né? Ela teve por algum outro motivo. Talvez ela queria como fala? Como fala que ele dá? Uma troca? Não, Não. da lâmpada, como fala? Gênio da lâmpada? O gênio Gênio da da lâmpada, lâmpada. né? Não queria Deus. É que hoje é muito confundido tudo isso, no meu ponto de vista, né? Onde a gente fala de fé, em adoração de Deus, e quando você vê quando a pessoa só quer o que ela quer para a vida dela aqui na Terra. Então isso é uma linha muito tênue, é onde tudo se confunde, né? Mas eu creio que quando a pessoa realmente percebe para onde ela está indo, que aonde é o reino, o que realmente é Jesus, o que ele fez por você, as coisas mudam. Amém. Sim, não, eu concordo, mas vamos pensar. Lu, pode falar. Oi, bom dia. É que assim, ó, eu tenho um pensamento sobre isso que, claro, posso estar enganada no caso dessa tua amiga, né? Mas eu penso que é uma pessoa que não tem conhecimento da palavra. Porque eu posso falar porque eu vim do outro lado, né? Eu vim, como chamam de ocultismo. Mas eu fui por esse caminho porque eu não conhecia a palavra. Porque quem conhece a palavra e segue, no caso, né, a obediência ao Senhor, tu sabe que Deus abomina essas coisas. Então, assim, por isso que eu digo, sabe, nós que somos cristãos, muitas pessoas focam muito, até pela função de Cristo, no Novo Testamento, mas nós precisamos conhecer o Antigo Testamento, porque dali vem toda essa base que mostra o quanto Deus não quer que a gente procure esses caminhos. Então, a pessoa que procura, para mim, ela não tem conhecimento, porque quem conhece a palavra, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, jamais eu teria procurado, né? E até eu queria dar um testemunho de uma pessoa que são cristãos, mas são pessoas que não conhecem a palavra. E aí ele estava com uma dor muito forte na coluna, porque ele estava com um problema muito sério. E aí ele, no desespero, foi procurar esses centros. E o que eu achei interessante, assim, que aconteceu, né? Só que, claro, ele foi procurar na inocência, porque ele é cristão, mas não conhece. E quando essa pessoa chegou nele, depois de ter atendido várias pessoas, aquele ser levou um susto, não conseguiu atender ele
entrou em surto, que tiveram que fazer um recesso no lugar, porque eu creio assim que ele, claro, né, a gente sabe o que estava nele, né? Reconheceu a autoridade do poder de Jesus. Então aquela pessoa ali, como estava ali na inocência, vamos falar, aquela entidade não conseguiu tocar nele. Então eu procuro pensar desse lado, sabe, do lado da inocência, porque se for com consciência, coitada dessa pessoa, né? Eu queria compartilhar algo, gente, assim, beira até uma heresia, né? Meu Deus, mas eu não consigo entender de forma clara quando as pessoas falam assim, eu acho que essa pessoa nunca conheceu. Eu discordo disso, porque se a gente for olhar lá em Isaías, né? Estou até tentando localizar o texto aqui, Isaías, Ezequiel, quando fala sobre Satanás, gente, Satanás conheceu a Deus. Alguém tem dúvida disso aqui? Ele conheceu a glória de Deus. Ele estava lá, mas a Bíblia deixa muito claro que subiu ao seu coração a inveja e a comparação. Então, por que Satanás estava lá e aconteceu toda essa queda e a gente quer às vezes julgar, né, pelos nossos olhos, que a pessoa nunca conheceu? A pessoa conheceu, mas a vaidade da sua carnalidade foi maior. Como de Satanás, ele conheceu tudo maravilhoso da presença de Deus, conheceu todos os mistérios da glória de Deus, né? Coisas que nós só vamos conhecer quando Jesus voltar e nós tivermos o corpo glorificado. Mas ele conheceu e ele foi capaz de encontrar brecha no seu coração e cair. Então eu penso também que essas pessoas, Lu, sabe, essa pessoa pode ter tido uma experiência genuína com Deus, mas o problema é que a santificação inicial, ela não é suficiente para nos manter em pé. É uma santificação progressiva que não vai nos manter em pé, porque todo dia vai ter um aqui que era ladrão, vai ter um aqui que é vaidoso, vai ter um aqui que é orgulhoso, vai ter um aqui que, sei lá, são muitos pecados, e cada um aqui com os seus. E o que a gente faz na santificação progressiva? Nós lutamos diariamente para que a gente possa viver uma vida santa, entendendo que eu não posso deixar esse sentimento de carnalidade subir para o meu coração, porque senão ele ganha espaço. Entende que é diferente? Porque senão a gente acaba querendo muito dizer, sendo basicamente o porteiro do céu. Quem entra, quem não entra, quem conheceu e quem não conheceu. Nós não sabemos, porque Satanás esteve lá. E ele conheceu, era um anjo de luz, e ainda assim ele conseguiu encontrar espaço no coração dele de algo ruim para cair. Então eu penso que é a gente avaliar tendo misericórdia, gente, orando, porque a pessoa, quando ela apostata da fé, é muito difícil ela voltar, porque ela saiu com consciência. E eu ainda tenho contato com essa amiga, e quando eu converso com ela, ela fala: Claudinha, deixa eu te falar, eu não tenho paz, mas eu não sei viver sem dinheiro. Eu não tenho paz, mas eu não quero viver igual você vive, contando moeda, eu não quero. Eu não tenho paz, eu não durmo bem, minha saúde não é boa, eu preciso debruçar sobre o cigarro, sobre a bebida para me anestesiar, mas eu não sei viver sem dinheiro. Então, ela escolheu o Deus da vida dela, o dinheiro é mais importante do que o Deus da salvação. Entende que nós temos que fazer uma escolha diariamente? A gente que escolhe qual é o Deus da nossa vida. E ela sabe que ela não tem paz, ela sabe que ela vai para o inferno, é consciente. Mas ela fala: eu não vou me limitar a viver uma vida que 80, 90 anos dura. Não, eu quero sofrer em Nova York. Eu quero sofrer em Orlando. Eu não quero sofrer. Entende? Então é a pessoa que escolhe. E tá tudo bem. Deus dá essa liberdade para a pessoa escolher. Tem muito a ver com o que você falou, né? Nos tempos de hoje, como a gente oferece a nossa vida, né? Na verdade, é entregando. Porque, assim, eu lembro, eu ainda estou no processo de algumas coisas na minha vida, e uma vez eu questionei a Deus, eu falei assim, por que o Senhor não cura de uma vez? Porque, pelo menos, eu sinto uma dor só, de uma vez. E aí ele falou assim para mim, se eu curar de uma vez, você não aguenta. Porque são níveis, né? Você alcança um nível, aí ele fala assim: agora eu vou cutucar de novo, porque agora você tem que me entregar mais um outro pouco. E aí, ou você se submete e entrega, ou você fica estagnada. Então, tem tudo a ver. No caso, a fraqueza é o dinheiro, ela não se submeteu ao processo. Ontem a Camila Barros falou uma coisa também muito. Ela falou assim: o único que te derruba é você mesmo, a sua vaidade. Se guarde da vaidade. Né? Quando você. Então, é uma vida de entrega mesmo. Tipo, quando você está se achando um pouquinho, tem que ir lá para Tiago, né? Para voltar para a caixinha
porque senão a gente se perde na vaidade mesmo, e aí a gente acaba como Lúcifer, né? Querendo ser mais que Deus, querendo ensinar Deus, né? É É isso. isso. Entrega o tempo todo. Então, gente, quando a gente fala sobre presença de Deus, nós falamos aqui sobre santidade, sobre entrega, sobre santidade progressiva, porque só a inicial desse encontro primário com Deus não vai nos manter de pé na presença de Deus e a gente conseguir avançar. Então, vamos lá. Quando se perdeu a arca, diziam que a glória de Deus se foi, né? Então, vamos lá ler. Abre aí pra gente, Daniel, 1 Samuel 4:21. E quem mais pode abrir Números 10:34? Eu posso. Ok. Então vamos lá. 1 Samuel 4:21. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: Tá, não, tô no 4. Não, tá certo. Ah. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: A glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e porque o sogro e o marido haviam morrido. Ok. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa avaliar quando a gente está falando aqui sobre vários testemunhos, várias coisas para nos edificar e nos abrir os nossos olhos, em qual área da nossa vida, gente, a glória de Deus já se foi? Será que existe alguma área? Porque às vezes a gente até está na presença de Deus, a gente precisa entender isso, tá? Que por vezes nós estamos na presença de Deus, mas existe algumas áreas da nossa vida que nós podemos estar relargando, porque nós negociamos a glória de Deus. Eu acho que a gente precisa realmente pensar sobre isso. Quem foi que falou que ia abrir o outro texto? Maiara? Uhum. Lê para a gente, por favor. Uhum. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, sempre que partiam de um acampamento. Sempre que a arca partia, Moisés dizia: Levanta-te, ó Senhor. Sejam espalhados os teus inimigos e fujam diante de ti os teus adversários. Sempre que a arca parava, ele dizia: Volta ao Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. Amém. Então vamos lá, vamos avançar aqui. Mateus 1:26, vamos lá. Quando a gente fala sobre a arca, é a figura de Cristo, madeira e ouro, trazendo a presença de Deus entre os homens. Lembra que quando nós falamos sobre a madeira de acácia, a gente fala sobre humanidade, e quando a gente fala sobre ouro refinado, sobre a figura de Cristo? Quem pode ler aí para a gente Mateus 1:26? Vamos lá. Eu leio. Eu só chegar aqui, Mateus 1:26. Não, não é 1:26, não. Eu estou 23. tentando até localizar. É 1:23. Não tem um 1:23. 26. É É. 1:23. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus Deus conosco. conosco. Amém. Vamos lá. A arca tinha em seu interior 3 objetos distintos. Vamos acompanhar o que a Bíblia está falando lá em Hebreus 9, do 3 ao 5. Olha só. Por trás do segundo véu do tabernáculo havia a parte chamada Santo dos Santos, que tinha o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente revestida de ouro. Dentro da arca estavam o vaso de ouro com maná, a vara de Arão que havia florescido e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não nos cabe falar agora em detalhes. Quando a gente começa a olhar aqui, ó, ele vai falar sobre o vaso de ouro com maná, a vara de Arão e as tábuas da aliança. Vamos lá. Primeira coisa sobre o vaso com maná. O que Deus queria nos lembrar na sua presença? Gente, que tudo aquilo que nós temos necessidade diariamente, o Senhor vai nos conceder. O problema é que a gente está num mundo tão assim
fabuloso, né? Tantas fábulas contadas e tanta comparação, que a gente começa a achar que Deus é obrigado a suprir os nossos desejos. E a Bíblia não fala de Deus suprir os nossos desejos. Ele fala sobre suprir as nossas necessidades. Eu também aqui não estou fazendo apologia a um pai que só dá arroz e feijão para os filhos, tá, gente? Não é isso. Só estou dizendo que a verdade da palavra, ela nos leva a entender claramente quando a gente vai olhando para essa. Claro que tem muitos significados, mas eu vou falar aquilo que eu entendo quando eu vou ler esse texto. Quando eu olho ali para o maná, eu consigo entender claramente um Deus que se preocupa com os detalhes necessários da nossa vida. Muitas vezes eu vou querer algo tão supérfluo que Deus vai entender que eu não preciso e Ele não vai me dar, e está tudo bem, porque Deus não é obrigado. Mas tudo aquilo que eu necessito para cumprir o propósito que Deus tem para mim, Ele vai me suprir. Entendi isso, que o povo estava ali andando pelo deserto, mesmo em desobediência, mesmo batendo a cabeça, mesmo fazendo tudo aquilo que por vezes Deus não desejava, eles estavam vivendo tudo aquilo, eles estavam vivendo o propósito, para chegar no propósito. E como caminho do propósito, Deus estava suprindo as necessidades deles. E aí depois a gente vai olhar que havia também a vara de Arão. Todos aqui conhecem a história, né, de quando de fato Arão ele precisa fazer essa vara para. Por quê? Gente, perdão, tô caminhando. Pode falar, Eduardo. É exatamente isso. Na Arca da Aliança a gente tem na presença provisão, tem o chamado, que a vara de amendoeira, você ia completar aí, as outras tribos, algumas outras tribos estavam querendo trazer para si o sacerdócio que foi exclusivamente dado à tribo de Levi. E Deus pediu para que se cortasse uma vara de amendoeira por cada príncipe de cada tribo, e a vara que florescesse seria a tribo que ele escolheu para ser sacerdote do Senhor, tá? Eu, quando era mais novo, convertido, Deus falou muito, tremendamente com relação à chamada, por isso que eu estou voltando para aquelas nossas reuniões que a gente falava sobre você ter uma palavra para sustentar a sua fé, né? Eu ficava assim, lá em Jeremias, assim, o que é que fez, Jeremias? Uma vara de amendoeira. O que é que tem uma vara de amendoeira naquele contexto todo? Jeremias dizendo, eu sou uma criança, eu não passo de uma criança, por que você disse que eu sou chamado desde o ventre da minha mãe para profeta? Aí ele levanta a vara e mostra para ele, ó, quando eu constituo, eu provo que fui eu que constituí, eu me responsabilizo, né? Aí é a prova do chamado, é a prova da aliança, é a prova de que a presença é constante ali, né? É a prova da filiação, é a prova da escolha, da seleção de Deus, né? É algo interessante que você falando aí, né, traz novamente aquelas palavras que estão lá guardadas, né, no coração, que se não se cumpriram ainda, elas vão se cumprir, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Amém, amém. E quando a gente também fala sobre a questão da vara, né, de Arão, ela foi usada, gente, muitas vezes para executar, né, sinais de prodígios, de coisas que Deus quer nos dizer o quê? Claramente, que nós precisamos de forma muito clara entender que o ministério não se faz com as nossas habilidades, se faz com o poder sobrenatural de Deus. Tudo aquilo que Deus confiou a você a fazer, os dons e talentos que Ele te deu. Esses dias eu até brinquei com o Jário, que ele falou assim, a gente estava em Alphaville, e aí a gente saiu para almoçar, e eu sou muito ruim geograficamente, tipo, eu só sei entrar num lugar, entrar e sair pelo mesmo caminho, porque eu me perco sempre em lugares que eu não conheço. E aí a gente entrou num shopping para comer, e a gente saía por um outro lugar, e eu falei assim, não, Jário, vamos pelo lugar que a gente já sabe. Ele, não, Cláudia, você é muito ruim de direção, eu vou sair por aqui, a gente vai chegar no mesmo lugar. Aí eu falei assim, não fique se gabando, porque esse foi um dom que Deus te deu, então você não pode se gabar comigo de algo que não é seu, que é muito fácil, às vezes a gente ser tendencioso, claro que foi num tom de brincadeira, mas a gente às vezes é muito tendencioso a achar que aquilo que nós recebemos do Senhor, nós somos o máximo por isso, mas foi Deus que nos deu, habilidades e dons naturais que nós fomos agraciados pelo Senhor para poder viver. E aí depois ele fala também das tábuas, né, da lei,
que a gente vai falar muito sobre essa ordem de essência que Deus espera de nós, no cumprimento daquilo que Ele espera de nós. Então, a gente precisa entender que Deus, Ele nos dá provisão, Ele nos dá ministério, Ele nos dá verdadeiramente dons para poder viver aquilo que Ele tem, mas Ele também exige de nós regras a serem estabelecidas, e não regras que nos limitam, mas regras que nos protegem de nós mesmos, da nossa carnalidade e humanidade, que quer nos afastar da presença de Deus. E aí, vamos lá. O vaso de maná. Alguém lê aí para a gente Êxodo 16? Vamos lá. Gleice, você abre aí Apocalipse 2,17, por favor. Eu posso ler. Tá, só um minutinho, Milene. Aí, vamos lá. Deixa eu ver aqui quem pode. Bárbara, você pode abrir para a gente Deuteronômio 8,3? Ok. Lid, você abre para a gente Mateus 4,4, por favor. Então, vamos lá. Lê para a gente, por favor, Milene, Êxodo 16. Moisés disse: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele você pegará 2 litros e guardará para as futuras gerações, para que veja o pão com que eu sustentei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: Pegue um vaso, ponha nele 2 litros de maná e coloque-o diante do Senhor, para que seja guardado para as futuras gerações. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim Arão o colocou diante da arca do testemunho para guardar. Amém. Então, vamos lá. Quando a gente olha essa questão do maná, nós vemos, né, que naquela época a pessoa tinha que pegar o maná que ela iria consumir no dia, senão ele estragava. Mas tudo aquilo que é sobrenatural de Deus não tem explicação lógica, porque o maná foi colocado ali e esse maná ele não estragava. Então a gente precisa entender que nós não podemos viver só o natural, a gente tem que ter experiências sobrenaturais. E uma outra coisa, nós não podemos colocar Deus numa caixa. Que vocês entendem que para uma orientação primária, pega o que você vai consumir, se não estraga. Mas para uma segunda orientação, pega e guarda que não vai estragar. Por isso que eu não posso achar que para uma nova estação, a mesma direção vai servir. Eu preciso ouvir a Deus, é aquilo que a gente falou mais cedo sobre os sentidos. Você tem 5 sentidos naturais dados por Deus. Você precisa que eles estejam ativados em Deus para você entender a nova orientação. E não querer ter novas estratégias para um novo tempo que Deus está querendo dar novas estratégias. Então, vamos lá. Ainda há maná disponível. Lê para a gente Apocalipse 2,17, né, que vai falar sobre a palavra de Deus. Cláudia, Sim. organiza, Cláudia. E aí quando você fala desse maná e dessa porção para cada dia que o Senhor dava, ele vai dizer mais na frente que para ver quem estava andando na lei ou não, né? Então, volta para a questão da obediência, volta também para aquela questão que você fez há pouco, como a que você deu no início. Eduardo disse que seria santidade, mas a obediência também é um dos fatores, e eu acredito que muito, muito primordial, porque obedecer, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Claro que a santidade vem também pelo obedecer e pelo ouvir a palavra de Deus. Sim. Eu penso assim. Pode falar, Gleice. Não, desculpa, eu falei com a minha filha, porque o microfone estava aberto, desculpa. Então, vamos lá. A gente precisa entender, como a Albanesa falou, tudo, gente, o cerne da nossa vida está em obedecer. Por que por vezes a nossa carnalidade quer jogar a toalha? Porque obedecer é ir contra nós mesmos, é você uma luta contra você mesmo. Um exemplo, casais, né? A gente não luta contra o nosso cônjuge, a gente luta contra nós mesmos, porque no momento que eu tô chateada e eu quero derramar todo o meu veneno em cima do Jairo, não é sobre ele, é sobre mim, é sobre o que está aqui dentro, é sobre aquilo que Deus está descortinando para poder mostrar que eu preciso mudar, e às vezes a gente quer depositar no outro. Então é muito sobre uma vida em devoção e uma vida em obediência para que Deus possa ter acesso a nós e nos revelar aquilo que está errado. Quem pode ler aí Apocalipse 2,17, Gleice, né? Lê para a gente. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra
com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Aleluia. Amém. Amém. Então vamos lá. Deuteronômio 8:3. Quem abriu mesmo foi Bárbara. Eu. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Amém. Mateus 4:4. Peraí, Cláudia. Jesus respondeu: Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém. Amém. Então vamos lá, nós temos maná hoje disponível. Você está acessando o maná disponível do Senhor para você? Porque isso é uma escolha diária, gente. Nós temos muitos afazeres, né? Nós temos muitas coisas. Eu fui muito confrontada com o Senhor porque nós fomos para o congresso lá de pastores e, gente, era programação o dia inteiro. E aí eu comecei a falar assim, dando desculpa para mim mesmo, nossa, tô sem tempo para ler a Bíblia, porque é tanta programação, a gente abre o olho e tá indo na igreja, fecha o olho e tá indo na igreja. E aí eu numa mesa, né, conversando no café da manhã, quase 2 horas de café da manhã, batendo papo, a gente acordava cedo para isso. Aí eu, quando eu parei assim, fiquei pensando no Espírito Santo. Nossa, Cláudia, você não tem tempo, mas você está 2 horas sentada nessa mesa, comendo pão de queijo, bebendo café, batendo papo, contando, jogando conversa fora. Gente, não que isso não seja alice, não que isso não gere prazer e não que isso não faça parte da vida com Deus, entende? Que nós precisamos ter tempo de mesa de edificação. Mas o Espírito Santo me confrontou naquele momento porque eu quis me dar uma desculpa. Ah, eu não tive tempo de ler a Bíblia ontem, hoje, pelo jeito, não vai dar, porque começa 8 e termina só Jesus sabe. E o Espírito Santo não é sobre prioridade. Então a gente precisa entender, gente, que está disponível para nós tudo aquilo que nós precisamos através da palavra de Deus. Mas será que nós estamos disponíveis para viver isso que Deus nos disponibilizou? Porque aí não é a parte de Deus, a parte de Deus está pronta, e a nossa? Aí requer uma decisão. E aí vamos lá. A vara de Arão. Quem pode abrir aí para gente? Vamos lá. Milene, abre para gente aí, Isaías 53. Quem pode abrir o número 17, a gente não vai ler ele todo, então não vamos abrir agora. Hebreus 5:4. João Paulo, você está muito quietinho, João Paulo. Abre para gente aí. Hebreus 5:4. Então vamos lá, a vara de Arão, fala da ressurreição. A vara era um galho morto, cortado da árvore, gente. Também fala do ministério aprovado, que foi algo que o nosso irmão Eduardo compartilhou aqui com a gente anteriormente. Então lê para a gente aí, Milene, do versículo 8 até o versículo 11, por favor. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Amém. Então, gente, assim como Jesus, ele teve um ministério aprovado, né? Porque quando ele vai ali para o Getsemane orar, Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Contudo, que não seja o que eu quero, mas a sua vontade. Será que a nossa oração diariamente para ter um ministério aprovado diante do Senhor é verdadeiramente que a vontade de Deus se cumpra? Ou a gente está tão infantilizado espiritualmente que a gente só quer que a nossa vontade se cumpra, né? É uma reflexão para nós. Hebreus 5:4. Vou falar que eu tô quietinho só porque eu tô prestando atenção, tá? Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Amém. Então vamos lá, gente.
Aproveita, João Paulo, lê aí para a gente Efésios 4:11, tá? Porque como a gente está falando sobre ministério aprovado, ele é dado por meio de Cristo, gente. Foi o próprio Jesus. Quando a gente vai ler aí Efésios 4:11, a gente vai ver sobre os ministérios que foi dado por Deus, né, para a sua igreja, para que a gente pudesse viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Efésios 4:11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olha o versículo 12: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. A gente precisa Amém. entender que quando a gente fala verdadeiramente sobre o ministério aprovado, é que não é sobre nós, é sobre nós sermos instrumentos de Deus para que o ministério de Deus ele seja aprovado e ele seja disseminado e ele seja entregue através dos nossos dons. Então vamos lá. As tábuas da aliança. Quem pode ler aí para a gente Êxodo 24:12? Além de falar da lei de Deus, enfoca o compromisso, né? Fala sobre essa aliança. Enquanto o maná figura o conhecimento e o alimento da palavra, as tábuas falam da obediência, que é tudo aquilo que a gente já conversou aqui hoje. Quem pode ler aí Êxodo 24:12? Eu. Ok. Disse o Senhor a Moisés: Suba ao monte, venha até mim e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Amém. Então vamos lá. Era o lugar onde a glória de Deus vinha. Lembra que nós lemos sobre essa questão de Êxodo? Mas vamos ler novamente, como são poucos versículos. Aproveita, Daniel, que você está aí já com a Bíblia, abre aí Êxodo 25, do 17 ao 22. Vamos reler esse texto. Faça uma tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e outro na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali, sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Amém. Então, nós vimos ali que é ali onde a glória de Deus aparecia, era ali onde, de fato, Deus, ele fala ali no versículo 22, né? Ele falava sobre os mandamentos destinados aos israelitas, e os querubins estão relacionados com a santidade de Deus. Alguém lê para a gente Êxodo 28 e outra pessoa Gênesis 3:24. Quem vai ler Êxodo 28:14? Eu posso E ler 2 aqui. correntes de ouro puro, traçadas como um cordão, prenda as correntes traçadas nos engastes. Ok, vamos lá. Lê então, João Paulo, Gênesis 3:24. Gênesis 13, 3, 24. E havendo lançado fora o homem, pôs que querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Gente, olha só, a gente está falando sobre a expulsão do homem após a queda do Jardim do Éden, onde ele fala o quê? Que os querubins que estavam ali, ele estava com a espada flamejante, para quê? Para proteger, para que o homem não pudesse entrar, porque senão a gente sabe o fim da história, não seria o fim que nós temos hoje da graça. Então, nós falamos sobre os querubins, alguém que protege, né, a santidade de Deus, e alguém que preserva aquilo que Deus está fazendo. Então, o propiciatório era a coberta ou a tampa da arca. Simbolizava também a cobertura dos pecados, onde o sangue era levado na expiação. Paralelo das 3 partes do tabernáculo com o homem tripartido. Vamos ler aí esses 2 textos. 1 Tessalonicenses 5:23. João Paulo, abre para a gente. Eduardo, abre para a gente Efésios 3:17, por favor.
1 Tessalonicenses 5, 23. Ok. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Gente, nós somos espírito, alma e corpo. Nós somos um ser tripartido. Se você acredita também que você é dicotômico, não tem problema, isso não altera, tá? Se você acredita que você só é corpo e espírito, tá tudo bem. Eu acredito que nós somos tripartidos por alguns textos que o próprio apóstolo Paulo fala, né? Que a palavra de Deus é a espada de dois gumes, que penetra a divisão mais profunda entre a alma e o espírito. Então, ele está dizendo que é algo muito próximo, mas não é a mesma coisa. Então, é sobre a gente pensar o seguinte: quando a gente fala sobre isso, sobre o texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre ser irrepreensível na vinda do Senhor em todos os nossos aspectos. Sabe aquilo que quando a pessoa está vindo para Jesus e ela ainda está iludida e ela dá aquela desculpa assim, mas eu posso continuar usando as roupas que eu usava, porque Deus ele não quer o meu corpo. Deus ele só quer que é o meu coração. Isso é mentira. Nós somos, gente, tudo aquilo que nós fazemos louva ao Senhor. A roupa que eu visto, a música que eu ouço, a forma que eu falo, tudo isso. Então, nós precisamos entender que nós somos um ser tripartido ou, né, duplamente partido, dependendo da sua linguagem, e nós precisamos entregar tudo ao Senhor. E a arca, ela fica no Santo dos Santos, gente, que é no coração, no espírito. Vamos ler aí Efésios 3:17. Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, vou ler o 18, tá? Possam, Continua lendo juntamente até o com todos 21. os santos, compreender a largura, comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, por todo sempre, para todo sempre. Amém. Amém, graças a Deus. E aí vamos lá. A figura do propiciatório, uma só peça de ouros, querubins de frente. Gente, nós só podemos ficar de frente um do outro quando nós estamos bem. Requer transparência, é olho no olho. A gente precisa entender que quando nós estamos, às vezes, brigados com alguém, a gente não quer, né, ter esse tempo de olhar no olho do olho da pessoa, porque é exposto aquilo que está dentro de nós. Então, a gente precisa entender sobre essa verdade. E aí, eles tinham as asas estendidas, cuidando um dos outros, gente, sobre esses mandamentos da reciprocidade, né, de que nós devemos cuidar uns dos outros, que é o que a palavra de Deus fala. Então, a essência da manifestação da glória de Deus vem na unidade, na transparência e no cuidado mútuo. Será que estamos seguindo esses princípios a ponto de vivermos a presença de Deus? Então, essa é uma meditação que nós precisamos pensar. E em cima disso que nós falamos, alguma dúvida? Marlon, quer falar alguma coisa? É com você. Daniel. Eu tenho talvez esse ser meio besta, mas, assim, era tudo tão detalhado, né? Em questão de materiais, de tamanho e tal, de cores. Aí, mas na hora que fala sobre os querubins, não dá tanto detalhe e foram feitos querubins. E aí me dá a impressão de que querubins era uma coisa que Moisés já tinha visto para conseguir reproduzir. E aí Sim. Ah, tá. Não, então, Sim, e aí, o que a Bíblia onde- fala, eu vou falar o que eu entendo, tá? Que existe, eu vou falar do que eu entendo e não quero basear aqui em um achismo para não gerar uma heresia, pelo amor de Deus, mas o que eu entendo? Que coisas celestiais a gente não consegue ter dimensão. Eu vou falar o que eu penso.
É igual quando Deus ele vai fazer alguma revelação às pessoas. Vamos falar de um profeta hoje nos tempos atuais. A pessoa vai revelar sobre o outro, sobre o CPF, sobre o nome, sobre demandas, mas às vezes sobre coisas celestiais ele não consegue ter essa riqueza de detalhes, porque por mais que Moisés ele visse a glória de Deus, por mais que ele fosse homem de Deus, ele era caído como nós. Ele tinha suas limitações. Então, por isso que eu acredito que é muito mais a questão figurativa para que a gente entendesse sobre a glória de Deus, sobre esse zelo da arca, sobre essa questão da santidade, do que de fato sobre essa riqueza de detalhes que os outros móveis tinham. Eu penso dessa forma. Marlon, eu não sei se você tem algo a acrescentar sobre isso, porque eu não quero beirar aqui, Daniel, uma heresia tentando inventar uma resposta que eu não sei, entende? Sim. Eu acho que é isso mesmo. Tem coisas que a gente não sabe detalhadamente, É. né? E aí a gente vai querer chutar algumas coisas que a gente pensa. Ah, eu acho que é isso. O que mais E mostra um também quando a gente tabernáculo. olha, né? Quando a gente também olha, como o querubim, eu vou falar assim, né? Baseado na Bíblia, né? A gente pode olhar assim. Ele já era um mensageiro de Deus, ele já simbolizava essa justiça divina. Então a Bíblia toda já fala sobre isso. Tudo bem que o tabernáculo é bem lá no início das Escrituras, mas a gente sabe que não existe uma ordem cronológica, a gente sabe que existe coisas anteriores a isso. Por isso que eu acho que, por ser algo muito mais acessado do que no nosso tempo, já tinha-se uma ideia, mas eu não tenho explicação que eu possa comprovar, entende? Certo. Foi só uma curiosidade meio nada a ver, né? Não, faz parte. Mas eu acho que é isso. O tabernáculo mais aponta mesmo são os detalhes. Mas tem duas coisas que a gente falou aqui que é bem interessante, que é sobre a presença, né? E que a gente sempre tem que buscar isso. E quando você tem experiências com a presença dele, é coisa que você sempre vai querer estar ali, né? Só que às vezes a gente tem algumas experiências e para por ali. E a busca, ela é sempre, a gente sempre precisa Diária. estar buscando essa presença, para ter essa Sim. presença, né? E às vezes a gente confunde outras coisas, por exemplo, coisas que a gente fala aqui entre santidade, entre ser usado ou ou não ser usado. Se você está sendo, por exemplo, você está em pecado, não importa se você está em pecado ou não, Deus pode te usar do mesmo jeito. Na verdade, isso quando a gente estava falando lá na parte das ofertas, lá atrás, no começo, que fala lá do mel e do fermento, né? Ali tem uma ligação. Mas, tipo, como que eu vou entrar nesse assunto aqui sem ter que prolongar? Profeta. Aonde hoje, né, tá todo mundo atrás de um profeta. Um profeta que acerta ou não acerta, ou tipo, ele pode acertar tudo da tua vida. Não quer dizer nem sempre que, tipo, aquilo ele possa estar em santidade por causa disso. Porque Deus pode te usar do mesmo jeito. Entende? Às vezes a pessoa, aquilo lá é de Deus. A gente tem que lembrar que o maior profeta que existiu na Bíblia, a Bíblia fala que ele era um falso profeta. Então é uma coisa bem tênue para vocês ficarem sabendo disso e cair bem na Bíblia. A Cláudia está dando risada porque, tipo, a gente às vezes vê a pessoa acertou tudo é de Deus. Cuidado. Cuidado. Né? É E isso. acho que para finalizar esse assunto tão tênue e tão complexo, é a gente pensar o seguinte: quantas vezes, gente, a gente também não é usada por Deus na nossa pior versão? No dia que você está caído, no dia que você não quis saber nada de Deus, no dia que você pecou tanto, e aí a pessoa vira para você e fala: Nossa, Cláudia, Deus te usou tanto para mim. Eu falo: Foi Deus mesmo, querido, porque eu não tinha nada para entregar para você. Não orei, não li Bíblia, não jejuei, não quis fazer nada. Então a gente entender que isso é para todo mundo, não é só sobre você, é sobre a verdade. E é aquilo que a gente falou: Deus não é como eu, que se for na tua casa, te dei um presente, você deixou jogado, eu trago de volta. Deus te deu dons e talentos, é seu. Então é sobre Então, isso. Diga, porque Eduardo. Esse negócio, pronto, ontem mesmo eu estava me pegando, querendo ouvir Deus falar através de um profeta.
E olha que eu já estou ensaboado todas as vezes, desde novinho na fé. Eu tenho as irmãs, como diz, né, as irmãs lá do coque pulando dentro da igreja, diz, Senhor, traz até mim para falar comigo. Deus dizia assim, homem, se eu quiser eu falo contigo diretamente, não preciso usar ninguém para falar contigo não, né? É assim. Por que é que a gente fica esperando que Deus fale através dos outros se ele pode falar diretamente com você? O tabernáculo fala disso, são os caminhos. Precisa de fé, precisa de obediência para se chegar a essa santidade que só é encontrada na presença, né? Então é interessante. Ontem mesmo eu disse, cara, eu não acredito. Ele chama pelo nome. Deus me chama pelo meu nome. Aí está gravado aqui, que eu gravei. A hora que ele diz mesmo assim, eu não preciso chamar você pelo nome, né? Pregou exatamente sobre Ana, né? Mostrando que quem foi que fechou o ventre de Ana, né? Quem foi que fechou o ventre de Ana? Foi Deus. Então não põe a culpa no diabo, não põe a culpa em nada, não. Entenda que deve haver um propósito de Deus naquilo que está acontecendo na sua vida. Deixe de brigar com Penina e vai conversar com Deus. Eu disse, é para mim, não precisa falar, né? O meu nome não, né? Sim. Então, muitas das vezes a gente esquece disso. O relacionamento da gente é a gente com Deus, não a gente com outra pessoa. Obviamente, nós estamos aqui, Deus vai usar as pessoas para estar contagiando, para que a gente, cada vez mais. Acabei de ler Efésios 3, né? Diz assim: para que a gente chegue ao quê? Ao pleno conhecimento e o amor de Deus que excede todo o conhecimento, né? E estava lá, provisão, maná, né? Um testemunho de que ele nos escolheu, a vara de amendoeira. E as tábuas para mim representam o amor de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Que esse nem serve mais para a gente, porque o mandamento é esse. Ama ao teu próximo como eu te amei. Né? Esse é o mandamento que Jesus deu. Né? Que tem sido difícil para a gente, eu concordo, tem sido difícil para mim. Né? Amar os outros assim, como Jesus, tá bom, eu vou lá, o cara tá me cuspindo, tá me apunhalando, eu tenho que ir lá. Eu te amo, eu não desisto de você, eu acredito em você, tá bom. Não. Aí lá vem a cusparada, eu ainda tô lá, né? E é por aí. Mas ele não precisa estar trazendo o corvo para estar falando com a gente, não. Amei quando você disse, os 5 sentidos, eles têm uma conotação espiritual também. Não nos liga os materiais. Como é que os meus olhos estão vendo Deus no processo todo? E às vezes a gente quer o final das coisas e esquece o processo, que é o tremendo, é o processo. Sabe? Eu estou sentindo os sabores dos pratos que Deus está querendo me dar, ou os pratos que estão alimentando a minha fome pessoal, né? O cheiro, né? A audição, será que eu estou ouvindo? Se a gente parar, a gente vai estar ouvindo sem precisar estar, né? Um artifício. Está aí o caminho. O tabernáculo trata disso. Esse é o caminho. Precisa fé, precisa obediência, né? Essas são as partes da gente, né? Só se agrada a Deus com fé, crendo que ele existe. Beleza, ele existe, né? Eu acho que a apostasia que a gente estava falando é exatamente você não acreditar em Deus. Ah, meu Deus sou eu. Perdoa a expressão da palavra, lascou-se, né? Eu amo ver o operar de Deus, né? Lembrei da minha. Logo quando eu me converti, com semblante de Gleice, que as pessoas olhavam assim para mim e disseram: foi que houve? Tu tá diferente, tá mais novo, foi o que aconteceu? É a presença. Amém. É a presença. Amém. É a presença. A Ai, presença glória a não Deus! tem problema, não tem diabo, não tem nada que sustente, Amém. né, na presença de Deus. E o Amém. tabernáculo fala disso, né? É a Fala entrega. disso. Amém. Tá? E eu acho que, verdadeiramente, ontem eu disse, Senhor, afasta de mim tudo aquilo que me afasta de ti. Amém. Se for mulher, se for filho. Eu tenho passado umas lutas tremendas, porque às vezes eu deixo de estar aqui na reunião, saio para estar cuidando do menino. Não tem que ser assim. Senhor, bota os anjos lá para cuidar do menino, eu vou ficar aqui, porque eu quero, né, estar aqui com os meus irmãos buscando o Senhor.
Amém. Não, a piscina eu vou depois, mas eu preciso mergulhar nesse rio de água viva. Depois eu mergulho na piscina dos meninos e vai ser alegria. Tem Amém, que ser Jesus. assim. Eita, glória, a presença do Senhor Jesus. O contrário disso não funciona, tá? Amém. Para o rosto estar assim, alegre, cheio de... O problema é que Moisés botava o véu para que o povo não visse. Mas todos os véus foram rasgados com Jesus ali, né? E aí vai resplandecer no rosto de Daniel, de Maiara, de Bárbara Morim, de Marlon Toyoco, de Litzy, de Milene, de Gleice novamente, né? Eita, De glória. Glu, de Henry, de João Paulo, Silvana, de Mari, de Albanese, todos fazem parte disso Amém, aqui, Jesus. né? Porque, Amém. olha, aqui são 10h21, tá? Amém. Em todo o mundo, quem está se reunindo para falar das coisas do Senhor, conhecer o Senhor, né? Como nós estamos fazendo? Com Amém. certeza, né? Alguma coisa tremenda deve ter na vida da gente. E essa Glória. coisa tremenda é a presença de Deus. Porque Amém. eu tenho certeza que, mesmo que a gente diga assim, não, eu não estou buscando, não. Ele está nos encontrando hoje. Amém. Guarde isso, ele está nos encontrando hoje, Amém. sabe? Ele está nos encontrando hoje. Amém, Jesus. Não sei se você sabe surfar, eu não sei não, mas pega a sua prancha e entre nessa onda, viu? Amém, Porque Jesus. entra. João Paulo até abriu a câmera ali. Bora, João Paulo, também surfa na onda aí do Senhor. Amém. É isso, gente. Cláudio. Amém. Marlon, ora aí para a gente finalizar, então. Amém. Obrigado, Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse tempo. Obrigado Jesus. por tanta revelação pela Amém. sua palavra, que a gente possa caminhar cada vez mais na tua luz, no teu caminho, que nossos corações estejam sempre abertos, nossos ouvidos abertos, nossos olhos abertos, e que a sua presença seja sempre diária, que nós buscamos o seu entendimento, a sua presença, a sua alegria, a tua glória, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.